Você que sempre acha aprender chinês é muito difícil, vou te falar, aprender português também não é fácil. Talvez pode ser mais difícil do que aprender chinês. Bonjour tout le monde, olá Brasil! Oi gente, eu sou chinesa da China mesmo, desde viver aqui no Brasil faz 8 anos. Eu sou Alexis, eu sou francês, eu estou aqui no Brasil desde 2005. Hoje a gente vai falar, né, como a gente não cresceu aqui, então a gente não teve a educação aqui, então a gente aprendeu português quando já é lá tudo, né? Você Sim, também. Eu aprendi, quando eu cheguei no Brasil não falava nada de português. Eu também. Zero. Sim. Você muito mais que eu, porque vamos combinar, né? Depende, uma língua é difícil dependendo da sua língua original. Ah, sim. Pra mim, português, francês, português não foi tão difícil porque é uma língua latina, então tem muitas similaridades. Entendi. Então, tem muita coisa que eu aprendi assim, tipo, tudo que termina em são, em sion, em francês, é são em português. Então, faz uma lista muito grande e muito rápida, assim. Aliás, eu nunca estudei português com uma escola, com um professor. Eu estudei assim, na vida, né? Um livro, eu fiz umas páginas, umas 40, 50 páginas, assim, sozinho, mas eu aprendi mais no dia a dia que estudando. Eu também. Você também? Aham. Cara, mas pra você é muito mais difícil. Eu acho que porque eu tinha aprendido inglês, então eu já tô um pouco mais familiar com Sabia letras. letras romanas. Alfabeto, sim. Já ajuda, já. Já ajuda bastante, Com certeza. né? Senão, tipo, para meus pais, com certeza é muito distante. Mas letras romanas é muito mais fácil que alfabetos de vocês. Mas Nossa. a gente também tem alfabeto em mandarim, sabia? Nossa, então vocês têm dois? Sim, a gente tem dois. Nossa, que Por complicado. exemplo, no meu curso, né, que quem não sabe, a gente tem um curso de mandarim, clubechinês.com.br. Olha, a gente já faz. Olha que você também tem um curso de francês. Francês com nativos. Isso mesmo, já fez tudo de uma vez. Se você quiser aprender língua, né? Mas assim, o que eu queria falar? Eu não Depois sei. já esqueci tudo. Por exemplo, tipo, você escreve meu nome, você pode escrever meu nome. Meu nome é Si, S-I. Duas vezes. Si. Não, mas esse é meu apelido, Si. Meu nome é só si. é Su. Si. Su. Só isso, mas é muito curto. Parece tipo um bichinho que passou. Muitas pessoas falam que parece uma abelha. Quando sua mãe te liga. Zu. Eu ouvi uma abelha passando aqui na minha orelha. Agora eu dei risada. Eu te chamei 3 vezes já. Mas enfim, hoje, na verdade, esse vídeo, né, foco não é falar chinês nem francês, é falar português. Ou porque o português é difícil, né? Era isso o foco do vídeo hoje. Vamos focar. Vamos focar. O que Pra foi mim? difícil do português? O mais difícil? Alguns sons que eu esforço pra falar, tipo Pra mim? R. É difícil, né? Você falar um L. O chinês é falar plano, Todo né? todo mundo te zoa com isso, né? Eu vejo nos comentários dos seus vídeos pessoas escrevendo como você fala, botando L no lugar do R. Pular muralha. Pula a muralha. Pula muralha. Estamos chegando no caminho. É, mas quando eu falo rápido... Você fica no chateado quando você se zoa com isso? Já acostumei, mas assim, é uma coisa de treino, de sua língua mesmo, né? Tipo de musculação da sua língua. Da língua. Tem outro som mais difícil pra mim, eu não sei se Pra mim o R também, e É do difícil. português, foi difícil de pegar. Porque a gente só tem os 2 R's, sabe, do português? Sim, tipo... E que ele tem um pouquinho... Arrasa. Um pouco mais puxado, assim, talvez um pouco mais da garganta. Mas aquele do 1R, tipo, carro e caro. Eu conheço muitos franceses que falam os 2 iguais, e falam carro. Aí a tônica pra gente é difícil, porque em francês toda a tônica é no final. Muitas vezes eu errava as palavras e as pessoas não entendiam. Como a gente falava no meu vídeo, cocô, pra mim, coco, era difícil de falar coco, de botar uma tônica antes. Pra isso eu demorei. Até hoje eu erro umas coisas. Mas entendeu? isso eu acho que é normal, né? Porque quando a gente aprende, geralmente ele fica no... Acho que é o penúltima. A sílaba que você... Sei lá, é uma surpresa sempre. Eu não sabia se tinha que pedir um guaraná, um guarana, um guarana. Eu ficava assim, onde que tá a tônica? Eu não sei. Como é francês? Tipo, tem isso? Não, é tudo no final. Tudo no final. Quase tudo. 95% a tônica, sei lá, mais, tá no final da palavra. Então, tipo, não muda. é fácil, não tem surpresa. E tem isso, tipo, vovô e vovô. Sim, o existe. Mas um L no final que se pronuncia U. L que fala U. Ele que fala U? O tio. O tio. O tio. Um L que fala U. Eu pensei tio. Então fala. O tio. Não. Brasil? Não
Brasil. Não é L, é U. Cara, pra entender, como eu não estudei, pra entender isso, eu não tô entendendo. O que eles estão pronunciando tem nada a ver. Nossa, mas esse eu acho que pra mim não era problema. Pra mim, nossa, eu sempre falo, eu vou pegar voo amanhã. Vou. 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 Eu falo, nossa, mas é voo. Você acha que ficou melhor? Outra coisa muito difícil do português, mas na verdade que também é difícil em francês, mas não ajuda o francês, nesse caso, é conjugar os verbos. É complicado, mas na verdade isso em todas as línguas latinas. Seja espanhol, italiano, francês ou português, a declinação da conjugação dos verbos para conjugar, tem que decorar, é muito difícil. Tem cheio de exceções, isso é assim, mas eu perco, não eu perdo. Eu perco, é por quê? Eu perdo, você perde, eu perdo. Não, eu perco. Por quê? Por que assim? Não, chato. Mas em francês é igual. Tá cheio de exceção assim, muito chata. Pegadinha. Quando você fala pra um cara, eu perdo, o cara acha que você é uma criança, porque criança tem uma lógica pra conjugar e faz os mesmos erros que você que tá chegando. Então, às vezes, as pessoas te tratam como um retardado mental ou como uma criança. Não, você comer. Não, mas tá bom, me falando. Por exemplo, turmo, eu acho que demorei pra aprender. Você dorme. O que é isso? Dormir. Turmo. Eu durmo. Não é eu dormo, eu turmo. É com U. Durmo. Para chinês não é difícil, porque chinês não tem conjugação, só um. É muito fácil então, nesse caso. Sim, tipo, você abre... Um verbo para todos os... Sim, tipo, eu, ai, você, ai, ele, ai. Todos os verbos. Não tem passado, nem futuro, nem pronomes. Se não tem... Um verbo e não tem futuro, presente e passado? Não conjuga. Porque é aquele ideograma, né? Então, nesse caso, é muito fácil o chinês. Esse é tipo, a gente Se você parar, tipo, hoje eu trabalho, ontem eu trabalho, amanhã eu trabalho. Isso. E você trabalha, ele trabalha e vocês trabalham. No caso, acho que trabalhar. Tipo isso. Tipo isso. Nossa, que simplicidade. Mas na verdade deve ser assim para qualquer língua, para simplificar. Por que essa complicação? Eu trabalhar, tal. A pessoa às vezes fala, nossa, você fala tão. É isso mesmo. Em chinês é meio que uma quebra-cabeça, você só junta as palavras. Mas como que você sabe que é passado ou futuro, então, em chinês? Por isso a gente coloca muito palavra, tipo, hoje. Hoje, tem que ter na frase hoje, amanhã. Ou a pessoa já sabe que é hoje. Ok. Contexto, assim. Ok, entendi. Sim, porque não tem pra ajudar. Entendi. Às vezes é difícil. Então, o chinês não é tão difícil, né? Se você pensar bem. Sim, em alguns casos, acho que não é. Por exemplo, esse verbo, eu sempre falo, e os alunos falam que, nossa, tipo, esse é um alívio, assim. Tem uma outra dificuldade falando, porque, não sei você, mas o plural, por exemplo, em português, você tem que colocar em casa da adjetivo, sabe? Nossa, isso! Em francês, é só na escrita. Tipo, botar um S no final, mas ele é mudo. Quando escreve, tem que ter o plural, mas falado, a gente não tem essa diferença. Tipo, eles são simpáticos. A gente fala, il est sympathique, ils sont sympathiques. O simpático, ele é simpático, ele é simpático, simpáticos, a gente não tem diferença. Só na escrita. Então, pra mim, eu tinha que me acostumar também a falar o plural, falando. Então, pra mim foi estranho, porque eu tinha que me acostumar a colocar o feminino. E para o feminino também não tem diferença. Às vezes tem, enfim, eu não vou fazer uma aula de francês, mas muitas vezes não tem diferença do plural e do feminino. Então, eu tinha que me acostumar a colocar isso no final dos Por exemplo, amigo, em francês, é igual? Un ami, une amie. Nossa, nesse sentido, o francês uma amiga, é igual. Um amigo, uma amiga. Não tem diferença de pronúncia. O plural nem tem na escrita em chinês. Tipo, não existe? Não existe. Que fácil! Eu queixei a vida inteira, então agora eu vou fazer seu curso de mandarim. Pronto. Eu também vou fazer pra vocês. Sabe, tem uma outra coisa parecida, tipo, além de gênero e plural, tem uma coisa parecida em francês e chinês, que é a criação de pico. U. Você tem U? Tem. Nós. Biquinho, U. Sim, eu nunca ouvi ninguém falar que chineses fazem biquinho pra falar U. Fala bastante, tipo, chuva, U. Sou U. Sou U. Não existe uma palavra que sou U em francês. Só pro cavalo. Porque em mandarim, todas as palavras é uma sílaba, né? Porque ideograma, cada ideograma é uma sílaba. Ou só um som. Tipo meu nome. Meu nome é S. É um ideograma. Dá pra escrever Alexi em chinês? Alexi seria Alakası. Tipo, quatro sílabas. Só que se falar isso me chama de Alakası, eu vou achar estranho.
Não sou eu, não. Outras coisas difíceis. O som de ão, que é um pouco nasal. Acho que esse é difícil pra todo Televisão, a gente não tem no francês. Também não tem em chinês. E aí eu confundia muito o ão com o ao. Né? Tipo, o pão, o pau. Eu nunca sabia, sabe, todos esses negócios que acabavam com o ao, eu misturava. Era uma confusão. Isso foi difícil um pouco também. É, sim, eu acho que... Chupa meu pão. Não dá. Em mandarim também pra gente, eu não conseguia falar esse pão de manhã quentinho. Esse inho também era muito difícil. Inho, inha, ilha, e tipo, esse LH e NH, né? Tipo, eu acho que para chineses é bem difícil. Eu acho que para mim, eu não passei dando dificuldade, mas eu vejo vários dos meus amigos que não conseguem falar. E tem umas palavras que nem que são do português, que vêm das coisas dos índios daqui. Tamanduetei, Ibirapuera. Pra me lembrar dessas palavras, não entrava na minha cabeça. Como que é já aquele lugar? Não sei. Tem umas palavras dessa maneira. Não dava pra lembrar. Como falar o dia de semana e de mês em francês? É parecido sim, é tudo igual. Porque da astrologia, que é janvier, février, março, janeiro, fevereiro, março, é tudo igual. É porque vocês têm um calendário diferente. Mas a gente é tudo do mesmo lugar da Europa, é tudo do calendário católico, na verdade, né? Mas a gente também usa solar também hoje em dia. Ah, sim. Mas você tá certo, porque por causa de calendário lunar, que a China usava, o mês é muito ligado com lua, com a palavra. Por exemplo, a gente chama janeiro é primeira lua, fevereiro é segunda lua. É fácil. Mês, certeza, é muito fácil, eu acho. Pra mim é muito difícil ter que colar 12 nomes diferentes. Mas, aliás, os dias da semana aqui são fáceis, porque é tipo domingo, depois segunda-feira, terça-feira, quarta-feira na sequência. E todas as outras línguas da Europa tem a ver com astrologia também. É Monday de moon, de lua, é lundi de lua, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, em espanhol, em italiano, em alemão, em inglês, todas essas línguas lá é tudo igual, é toda a referência, uma mistura da língua local com os planetas. É só aqui, os portugueses é diferente. É isso propositou um papa em 500 e pouco que não acreditava na astrologia, essas coisas, ele mudou, ele falou, não, tá bom, domingo é o dia do Senhor, depois de segunda-feira tirar esse negócio todo. E ficou até hoje. Mas existiam os nomes da semana igual às outras línguas da Europa, antigamente em português, só que mudou. Quando eu aprendi espanhol, foi muito difícil para eu decorar. Eu falei, por que não é segunda-feira? Miércoles. Dia de semanas me salvou minha vida. Eu vou dizer que a língua portuguesa é suando, né? Porque eu viajei o mundo todo, fui para mais de 70 países no mundo e realmente, para mim, italiano e português do Brasil, né? Não do Portugal, essas duas línguas para mim que soa melhor, porque tipo, eu tenho um prazer escutar sem conhecer. Agora o português daqui menos, porque estou acostumado, me parece normal. Como eu penso, muita gente me fala, nossa, francês, que língua linda. Eu não percebo. Tipo, não, é minha língua, parece normal. Tipo, é como beber água, tem gosto de quê? De nada, sabe? Verdade. Quando a gente é nosso língua, tipo, ouvir vida inteira, não percebe. Eu não percebo mais que o português do Brasil é bonito, porque ele me parece normal agora. Você me lembrou que quando eu tava na China, quando eu tava, tipo, sabendo que eu vim para o Brasil, mas eu não falava português. Aí eu ouvi uma entrevista de Kaká. Em francês você quer dizer cocô. Sério? Kaká quer dizer cocô? Vou fazer cocô, je vais faire caca. Isso, quando ele jogava futebol na França, todo mundo chama ele... Aquele jogador de cocô é engraçado mesmo. Ai, meu Deus. Mas eu ouvi a entrevista dele e ele falava em português. Mas sabe por que Kaká? Porque é a redução de Carlos. Carlos, Kaká. Ele chamava Carlos? Eu acho que Carlos. Enfim, Kaká é um apelido. Só que em francês, que se chama Coraline, tinha uma amiga, Coraline, chamava ela de cocô. Mas você chama cocô mesmo? Não, mas cocô pra gente não quer dizer nada. Não, na verdade, cocô em francês quer dizer água de coco. Sério? Sim, é Coraline, o apelido é cocô. Você imagina? Vou apresentar a minha amiga Carolina com Carlos do Brasil. Oi, tudo bem? Cocô te apresenta Kaká. Que merda! Que apresentação merda.
Enfim, alguma coisa. Mas tá falando bastante já. Por que tem que existir esses porquês? Cara, até hoje não sei. E eu também não Ele sei. tem que perguntar qual porquê usar. Da Tá. pergunta, da resposta, de com acento, sim, assim. Por favor, alguém podia explicar nos comentários? Eu quero me mandar no Instagram, Alexi Ora Brasil, com explicação. A gente tá falando, tipo, existe 4 porquês, só que eu acho que é por quê? Por quê? E por quê? E por quê? Você faz muito bem a mímica dos porquês. Só que eu não sei falar, acho que eu falo tudo igual. Mas esses até hoje eu não sei como usar. Olha que você falou que também não sabe como usar. Mas se falar é igual, né? Ou diferente. Eu sei que aquele junto é sempre pra pergunta, separado às vezes e pra resposta, sei lá. Aí eu não sei. Agora explica Mas aí. é uma vergonha, gente. É uma vergonha. A gente devia saber agora, né? Hoje em dia, né? Mas o que eu percebo é que muita gente escreve em português bem errado também. Às vezes me dá Agora vontade. tem que defender. Às vezes me dá vontade de corrigir quem me manda por coisa em português. Eu falo, eu não posso, porque eu também faço erros. Mas às vezes eu vejo umas coisas e falo, oh meu Deus. Tipo, claramente tá errado. Até eu sei. Até eu sei que tá errado aqui, gente. Concordo. Mas esse porquê Mas, eu achei... mas português é difícil mesmo. Agora você me deu vontade de estudar chinês, porque me parece bem mais fácil, viu? Então, gente, se você quer aprender chinês, clubedechinês.com.br. E francês? Francês com nativos, do zero até o avançado, pra quem quer estudar de jeito leve e descontraído, só com nativos mesmo. Também sou com nativo chinês da China mesmo, então temos uma semelhança entre nossos cursos. Viu? Né? Divertido e com nativo. Eu vou lá. Bom, gente, agora eu vou indicar mais um vídeo porque eu amo português para assistir. Assina nossos canais. Aqui, Alexi. Aqui, aqui é... Au revoir, le Brasil. Que au revoir, Tchau. Tchau. Au revoir, ok. Au revoir. Au revoir. Oh, Au revoir. c'est mignon. Tchau.